Eu já revisei muitas estações aqui, mas a de hoje realmente é muito especial. Salve, povo da HomeGym, beleza? O review de hoje é sobre algo inédito no mercado, uma estação que ocupa um lugar único, com uma performance acima das estações mais populares e ainda assim com preço mais acessível que soluções importadas de última linha. Ficou curioso? Esse é o review da estação Vector Solo da Uplift Fitness. Eu vou começar direto pelo principal diferencial dela, que é esse sistema de braço com ângulo ajustável. Com esse sistema de braço de ângulo ajustável, a gente resolve alguns dos principais problemas das estações mais baratas. E de quebra a gente ganha muitas funções de brinde. O primeiro problema que esse sistema de braços reguláveis resolve é a questão do crucifixo nas estações. Em nenhuma estação mais barata que ela, ou na mesma faixa de preço, eu encontrei um voador realmente bom. Qual que é o problema dos voadores das estações mais baratas? Eles têm um ângulo fixo, normalmente ele é um ângulo assim quadrado. Então a gente está com os braços bem fechados e tem que fazer ele. Não vou falar que ele não recruta o peitoral, ele recruta. Mas não é tão confortável, tá? Agora, quando a gente faz nessa estação, coloca os braços lá para trás, a gente pega esses estribos. Reparem como eu começo com o braço bem aberto, como um voador comercial mesmo. E quando eu faço o movimento, ó, ele vem perfeito. Então aqui, com essa estação, é a primeira estação que eu realmente encontrei um voador que bate de frente com o voador do nível comercial. Esse é um dos primeiros grandes problemas que esse sistema resolve. O segundo problema que ele resolve, ou então que melhora das outras estações, é a questão do supino máquina. Esse é o melhor supino máquina que eu já vi. Por quê? Aqui a gente consegue regular exatamente a amplitude onde a gente vai começar. Então, por exemplo, alguém gosta de começar aqui, tá o ângulo perfeito. Alguém consegue ter uma mobilidade melhor, começa um pouquinho mais para trás. Ou outro, às vezes, também tem um ombro um pouco machucado, quer começar aqui assim. Todo mundo pode, entendeu? Então, eu, por exemplo, gosto de usar essa configuração aqui, que é intermediária. Além do braço, eu também consigo regular a altura do banco, né, que é outro diferencial. Então, eu vou regular ela exatamente para a altura que eu preciso aqui. Aí eu vou sentar do jeito mais confortável possível, tá? Aqui também, né, eu vou ter diferentes amplitudes de pegada, eu gosto dessa mais fechada. Repare como o meu peitoral tá esticado aqui nesse movimento, isso é excelente, ó. E aí eu faço o movimento. É uma máquina extremamente estável também nessa máquina de supino aqui. E o arco dela é perfeito. Então, também é outro problema que resolve. Outra possibilidade de a gente pegar os próprios estribos, a gente bota o braço lá para trás, a gente consegue realizar um supino máquina que lembra um pouco mais o halter, ó, usando no caso os estribos aqui, ó. A gente também tem um movimento bem interessante, tá? E aqui eu consigo alterar a posição do meu pulso, ó. Posso fazer mais neutro, posso fazer mais 45. 45 fica mais confortável. Mas também é uma outra opção de supino máquina. Fora tudo isso, esse sistema permite algo que simplesmente as outras estações mais baratas não permitem, que é uma máquina de remada. Então a gente vai sentar aqui, regular a altura do banco como ficar mais confortável e a gente consegue fazer uma remada excelente, tá? Essa pegada aqui reta. A única crítica que eu tenho é o fato de a gente não conseguir apoiar o peito no banco. Então se o banco pudesse regular para trás, a gente teria algo ainda melhor, que seria uma remada com o peito apoiado. Tem um jeito de improvisar que funciona, tá? E funciona até bem. É a gente utilizar steps, né, para preencher esse espaço e daí a gente realizar a remada. Outro ponto que ela permite com essa configuração é a gente realizar o crucifixo inverso, que é um dos melhores exercícios de posterior que existem, tá? Então com ela a gente consegue realizar esse movimento. Outro ponto que esse sistema de braço permite, que nenhuma outra estação sem esse sistema permite, é a gente treinar os ombros, tá? Então a gente vai colocar nessa configuração aqui. E aí a gente vai sentar aqui normalmente. A gente vai ter que fazer uma inclinação de tronco aqui, tá? A gente vai descolar aqui do banco e vai ficar assim. E quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir realizar um desenvolvimento que é um desenvolvimento bem confortável, tá? Os ombros, primariamente, são treinados com dois movimentos. Desenvolvimento e elevação lateral. Então aqui você consegue realizar um dos dois melhores movimentos para ombros que existem. Também outro bônus bem legal. Aqui eu tenho uma sugestão de melhoria, que eu sei que tem algumas estações superiores, como a Inspire M3, que tem ela. O que é? É um banco que ele acompanha aqui, então eles têm um banco, né, que por exemplo aqui assim, eu tenho que descolar minhas costas e eu não tenho apoio das costas. Se o banco viesse junto, seria ainda melhor. Como vocês puderam ver, a grande sacada dessa estação é esse sistema de braço regulável. Ele permite que a gente realize coisas que não podiam fazer numa estação antes, ou então realizar o que já era feito, mas de uma forma ainda melhor, tá? Na minha opinião, né, o grande diferencial desse sistema aqui é a parte de voador e supino. Ainda que a remada seja muito boa, eu diria que a parte do crucifixo inverso e a parte do desenvolvimento de ombro ainda tem pontos a melhorar, mas já é uma possibilidade que não existia antes. Vale lembrar também que soluções mais caras, como a Inspire M3, que eu falei que tem algumas features que essa não tem,
custam mais ou menos R$46 mil no mercado brasileiro, enquanto que essa estação em 2025 está custando R$6.500. Outro ponto central dessa estação, comparado com as mais baratas, é a qualidade das polias. Isso faz toda a diferença. Além de maiores, elas têm um rolamento superior. Então isso melhora em muito, tanto o feeling de suavidade do cabo, como a execução dos exercícios em si. Isso é um dos principais motivos de ela ter um feeling tão mais próximo de uma máquina comercial que uma estação mais barata. Além disso, vai lembrar que ela tem 3 polias. Uma polia superior, uma polia intermediária e uma polia baixa. Outro ponto que ela supera em muitas estações mais baratas é na puxada alta, tá? Ela é uma puxada que é mais alta, o banco é um pouco mais baixo e ela é mais alta, então a gente consegue de fato esticar bem os braços. Por exemplo, eu tenho 1,74 e eu consigo esticar 100% dos braços. Essa estação foi testada numa pessoa de 1,92 m e ela conseguiu realizar uma puxada 100% vertical, o que não seria possível numa estação mais barata, tá? Então a gente consegue realizar aqui, ó, 100% vertical, sem necessidade de inclinar o tronco para trás. E esse que é o problema da estação mais barata, em que a puxada é um pouco mais baixa. A pessoa tem que ir inclinando o tronco para trás e para fazer a puxada com o braço esticado. O problema disso é que a puxada vai se tornando cada vez mais uma remada e menos uma puxada. E aí tem outro ponto muito legal nela que funciona muito bem. Ela tem esse banco que tem altura ajustável e ele tem esse assento aqui que tem um vão, tá? A gente consegue prender exatamente as pernas aqui e ancorar para fazer a puxada. Ou seja, a gente tem um feeling muito próximo da puxada comercial mesmo, que a gente tem sempre uma peça, um rolete, né, que vai ancorar ali a perna. E com essa ancoragem da perna, a gente consegue um início de movimento com muito mais força e que a gente precisa para, de fato, gerar uma sobrecarga na dorsal, porque se a gente não tem onde se ancorar, a gente perde muita força e tem que usar muito menos carga. Outro ponto que ela se diferencia é na qualidade do acabamento e nos detalhes. O primeiro é esse corvinho dela, que é um corvinho mais grosso, que já é uma coisa mais premium, dá um feeling diferenciado. Ela tem uma espuma para os assentos que tem uma densidade bem interessante, que a gente quer uma espuma que não seja nem, digamos assim, mole demais, nem dura demais. Ela oferece a resistência correta. Além disso, ela tem esses pads maiores aqui na parte de sentar e apoiar as costas, que também traz um conforto a mais. É legal mostrar para vocês esse acabamento aqui da manopla de supino, que já é um acabamento num padrão comercial de máquina mesmo. Outro ponto dela que é bem interessante é a carenagem. Como vocês podem ver, ela cobre toda a máquina, exceto a parte que a gente vai regular ali os pesos na bateria de peso. Ou seja, lembrando muito o padrão de uma máquina comercial. Além disso, ela acompanha esses adesivos aqui, né, com o nome da máquina, e também esses adesivos aqui, que são um guia de exercícios, que é algo muito diferente e bem difícil de a gente ver nas estações. Ela tem uma bateria de peso de 85 kg, tornando ela uma das estações mais pesadas do Brasil. Vale lembrar que ela segue uma proporção de 1:1, ou seja, cada 1 kg levantado na estação é como se fosse um halter de 1 kg de fato. Além disso, ela acompanha os adesivos com os pesos, né, somados, indo até 85 ali no último, que não são todas as estações que acompanham o diferencial. Facilita a vida quando a gente está treinando, quer saber exatamente o peso que vai colocar, não precisa ficar contando. E ela tem esse pino nesse padrão mais comercial também, ele tem uma molinha que ajusta ali, então é impossível perder esse pino. Agora deixa eu te dar uma notícia boa. Nós aqui da Home Gym Brasil conseguimos, junto com o pessoal da Uplift Fitness, um cupom que dá desconto em qualquer item no site deles. Inclusive, o item que a gente está fazendo aqui o review. Eu vou deixar aqui o cupom abaixo e com ele vocês ganham 5% de desconto em qualquer compra no site da Uplift. Agora a gente vai comentar outros pontos dessa estação. O primeiro é a questão da estabilidade e robustez dela. Ela tem uma base bem larga, um stack com muito peso e muita robustez aí nos componentes de aço dela. Isso confere a ela uma estabilidade totalmente diferenciada das outras estações, tá? É muito comum quando a gente está usando, por exemplo, essa polia aqui embaixo, numa estação mais simples, a gente vai fazer a rosca direta e ela sobe. Essa daqui, ó, isso daqui nem se movimenta, entendeu? Então ela realmente tem uma estabilidade, assim, que devido ao peso dela e ao projeto dela, que realmente é sem igual. Outro ponto que ela se destaca é na quantidade de pegadores que vem e as possibilidades deles. Então ela acompanha esse pegador longo W, que a gente pode usar para puxada, exercício de bíceps. Acompanha o famoso pegador tríceps corda, que pode ser usado para tríceps, mas vários outros movimentos. Acompanha esses dois estribos, né, que são usados somente para a questão do voador e supinos, mas pode ser utilizado de outras formas também. Acompanha esse pegador aqui reto curto, uma corrente, né, que normalmente quando a gente vai utilizar a polia baixa, em alguns movimentos pode dar fim de curso, então a gente precisa utilizar a corrente. E também acompanha uma caneleira para alguns exercícios de inferiores. Outro ponto são os roletes, que são super bem acabados e com alguns detalhes a mais. O primeiro é que eles são revestidos em corvim, tá? Então normalmente os roletes de estações mais baratas são apenas de espuma. Esse tem um revestimento em corvim, ele tem uma espuma intermediária e uma espuma interna, então além de ele ter esse acabamento mais premium, ele é mais macio, mais confortável. Você pode botar quanto peso quiser, que ele não vai estar machucando sua perna. Além disso, ele tem esses
pontas aqui, né, de plástico, esses encaixes de plástico, é justamente para ele não poder escapar, o que dá uma estabilidade maior. E ele preenche exatamente o espaço que tem, ó, não tem folga. Então isso também torna eles muito melhores para se utilizar. Outro ponto que vale a pena destacar é a questão dos engates rápidos. Em todos os pontos que a gente tem ajustes, então, por exemplo, no braço aqui, na parte da rosca Scott, quando a gente vai colocar, tirar ela, regular a altura. Aqui no próprio banco também, quando a gente vai regular a altura, todos usam um sistema de engate rápido, tá? Isso permite que a gente ajuste em segundos. Então isso é um ponto muito importante que traz praticidade no uso do dia a dia. Outro ponto que é um diferencial dele é esse apoio para remada baixa, que é um detalhe simples, mas é nos detalhes que a gente vê o cuidado com o desenvolvimento do produto. Então aqui ele está nessa posição e ele é retrátil, né? A gente pode colocar ele na posição que a gente quer para o uso dele. Isso vai permitir, né, que a gente faça uma remada baixa muito mais correta, que a gente vai ter uma alavanca muito melhor e realizar o exercício da forma que tem que ser feito. O peso dela também é algo que destaca bastante ela. A gente tem 85 kg de peso total, dividido em 15 placas. Como foi falado anteriormente, isso faz ela uma das estações mais pesadas do Brasil. Ela segue a proporção clássica para a estação, que é de 1 para 1, ou seja, quando você levanta 1 kg na estação, é como se fosse um halter de 1 kg. O que mexe nessa proporção? É a questão da quantidade de polias. Em crossover, monocross, o comum é ser 2 para 1, já na estação é de 1 para 1, entendeu? Quando é 2 para 1, como no caso do crossover, quando a gente levanta 2 kg, é como se levantasse 1 kg de fato. Então, ou seja, 85 kg aqui realmente é muito peso, tá? Eu treino há muito tempo, mais de 10 anos, me considero um atleta mais avançado e ainda assim eu não consigo zerar o peso dela na puxada alta. Eu consigo chegar perto, mas ainda assim eu não consigo zerar. Outra função que ela tem é clássica, né, das estações de musculação, é tanto a cadeira extensora como a flexora unilateral. A dela é muito boa, funciona muito bem, ainda que eu tenha algumas sugestões de melhoria que eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo. Então vamos aos pontos a melhorar. O primeiro é o nível de regulagem na canela da cadeira extensora. A gente tem apenas um buraco, né, onde vai aquela haste de aço e os dois roletes, e ele só pode ficar em uma altura. Ao meu ver, o ideal era ter pelo menos mais 2 opções de altura para poder contemplar pessoas com diferentes comprimentos de perna e ficar confortável para todo mundo. O segundo ponto, falando ainda da cadeira extensora, seria a gente melhorar a amplitude dela. É padrão, tá? Nas estações mais baratas que ela e no preço dela, a gente começar a cadeira extensora sempre aqui no 90 graus. No entanto, até os estudos comprovam isso, a amplitude mais benéfica na cadeira extensora seria quando a gente começa na amplitude negativa, onde o músculo está mais alongado no começo do movimento. Algumas estações mais caras, como a Inspire M3, que eu vou colocar na tela, já começam numa amplitude, digamos assim, negativa. Então, se pudesse fazer uma melhoria, com certeza eu faria essa na questão da amplitude da cadeira extensora. O terceiro ponto de melhoria seria a gente ter alguma regulagem para esse banco, que é o encosto ali de trás da estação, ser inclinado, tá? Por que isso? Por exemplo, a gente tem uma opção quando a gente coloca os braços na regulagem máxima para cá e a gente descola as costas das costas, de fazer o movimento do desenvolvimento, que é o movimento pro ombro. Se o banco também acompanhasse, a gente teria uma estabilidade a mais e ficaria ainda melhor de fazer esses movimentos pro ombros, que são legais nessa estação, mas o fato de não ter o suporte para as costas também, digamos assim, piora um pouco eles. O quarto ponto é referente ao braço angular que ele tem ali. Ele tem um ângulo entre o ponto máximo e o mínimo mais ou menos 120 graus. Qual que seria a minha sugestão? A gente abrir mais ainda esse ângulo, que não teria nenhum prejuízo, não prejudicaria nenhuma execução de algum exercício, em 180 graus, principalmente para a parte de trás. Eu sinto que se ele fosse um pouquinho mais para trás, ficaria ainda melhor para fazer a remada, porque algumas remadas, quando a gente vai fazer, vai esticar o braço totalmente. Eu nem sou uma pessoa muito alta, nem tenho o braço tão comprido, mas eu tenho que descolar minha barriga aqui do banco e fazer a remada. Com isso, eu perco a estabilidade de estar com o peito apoiado no banco. Então, se conseguisse fazer as remadas com o peito apoiado no banco, seria muito melhor. E aí tem uma sugestão minha para contornar esse problema. Usando 2 steps aqui, pelo menos eu consegui fazer daí a remada com o peito apoiado. Eu coloco os 2 steps no banco, como a gente vai mostrar ali no vídeo, e aí realmente eu fico com o braço esticado, com o peito apoiado, e eu faço uma remada com o peito apoiado. Ou seja, que não vai estar recrutando lombar, core, que pelo menos não é meu objetivo quando eu estou trabalhando costas. E o último ponto, e quinto ponto, é referente à máquina de supino. Ela realmente é espetacular no que diz respeito à amplitude, à tensão no movimento, eu não tenho o que falar. Ela realmente é muito confortável e chega muito próximo de uma máquina comercial mesmo. A única questão que eu melhoraria nela é o seguinte, ela tem uma pegada, que é a pegada tradicional reta aqui de supino, que é muito boa, eu gosto muito para trabalhar o peito, mas seria interessante a gente também ter uma segunda, quem sabe até uma terceira pegada, que eu de repente uma pegada neutra e uma pegada aqui em 45 graus. Eu acredito que seria muito interessante para muita gente, às vezes tem problema de ombro, ou que gosta mais de trabalhar o peitoral, né, com essa angulação aqui de pulso. Então seria uma sugestão minha também. Agora, deixa eu te pedir um favor. Tá acompanhando o nosso trabalho? Tá acompanhando o lançamento de vídeos? Esses vídeos estão te ajudando de alguma forma? Então considere se inscrever no nosso canal. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar um comentário também e deixa um like nesse vídeo.
Felipe da Home Gym Brasil, fui!